Olá para todos, eu sou o Guilherme, também conhecido como Caturid, e nesse vídeo eu vou estar resenhando o jogo Paper Mario para o Nintendo 64. Então, vamos começar! A Squaresoft e a Nintendo, que haviam se reunido para fazer o primeiro Super Mario RPG, se separaram após o lançamento do jogo devido a conflitos entre os interesses das empresas. Enquanto a Nintendo priorizou o desenvolvimento do seu novo console, que utilizaria cartuchos na época chamados de Ultra 64, a Square estava desenvolvendo Final Fantasy VII, que iria popularizar o gênero de RPG no ocidente. No final das contas, essa separação entre as empresas foi longa, e só terminou quando os presidentes da Squaresoft e da Nintendo saíram de seus cargos, muitos anos depois. Sem o apoio da Square, a Nintendo deixou o desenvolvimento desse RPG nas mãos da Intelligent Systems, muito famosa no Japão pelo desenvolvimento da franquia Fire Emblem e a franquia Wars, ambos títulos com estratégia. Novamente recebendo orientação do criador do Mario, Shigeru Miyamoto, Paper Mario foi então desenvolvido, com um estilo de arte que faz parecer os personagens serem feitos de papel, bem semelhante ao jogo Parappa the Rapper. Bom, agora eu vou falar um pouco da história de Paper Mario. É dito que nos céus há um lugar onde as estrelas vivem. Lá elas guardam um cajado estelar que tem o poder de realizar os desejos das pessoas. No entanto, enfurecido por nunca ter seus desejos de raptar a Princesa Peach realizados, Bowser invade esse local e rapta o cajado estelar, transformando todos os espíritos estelares que o guardavam em cartas. Enquanto isso, Mario e Luigi não suspeitam de nada e acabam de receber uma carta convidando para uma festa no castelo da Princesa Peach. Os dois vão até lá e quando Mario chega perto da princesa, algo que parece um terremoto ocorre. Na verdade, o castelo do Bowser está erguendo o castelo da Princesa Peach. Após eles chegarem numa altura próxima às estrelas, Bowser aparece, determinado a raptar a Princesa Peach. Mario luta com ele para tentar impedi-lo, porém no meio da luta, Bowser utiliza o cajado estelar que ele havia roubado, ganhando invencibilidade e poder de ataque muito maior do que o do Mario, derrotando-o com facilidade. Utilizando novamente seu cajado estelar, Bowser joga Mario pela janela. Felizmente, graças aos espíritos estelares que guardavam o cajado, Mario consegue se recuperar, e ele é encontrado por uma Goomba que o leva até a casa de um Toad para se recuperar. É então que um dos espíritos estrela explica a Mario que ele deve seguir até o pico da estrela cadente. E esse é o começo da sua aventura em Paper Mario. Agora eu vou falar dos elementos presentes nesse jogo. Paper Mario, assim como o Super Mario RPG, é um jogo de plataforma com elementos de RPG. Assim como seu antecessor, ele adota diversas simplificações para atender a um público maior, como a ausência de grind, poucos equipamentos para o Mario, só a bota e o martelo, possibilidade de evitar batalhas se não encostar nos inimigos, além da adição dos First Strikes, que ao acertar o inimigo no campo, você já entra na batalha com um primeiro ataque. E por falar em batalha, Paper Mario também adota um sistema de batalha em turnos, utilizando Action Commands parecidos com os Timed Hits de Super Mario RPG, que permitem que você aumente o dano que você causa com seus ataques ou reduzir o dano que você recebe dos inimigos. Porém, eles são um pouco mais refinados, pois há diversos tipos de Action Commands diferentes, dependendo do tipo de ataque. Mas não se deixe enganar, tirando esses elementos e a história, que tem muitas coisas que ele pega emprestado do Super Mario RPG, a estratégia de Paper Mario é muito diferente de Super Mario RPG, pois aqui há diversos inimigos que são vulneráveis a apenas um certo tipo de ataque, sejam inimigos de fogo que você tem que atacar com martelo, inimigos voadores que você tem que pular, levando em consideração que você só pode usar o martelo no primeiro inimigo da fila, enquanto que o pulo pode acertar qualquer inimigo, menos inimigos no teto. Além disso, Paper Mario utiliza um sistema de parceiros, personagens que são das raças conhecidas da franquia Mario e que se unem à sua equipe para te ajudar na sua batalha contra o Bowser. Cada um desses parceiros tem vantagens e desvantagens, podendo ter vários ataques para utilizar nas batalhas. E ao passar do jogo, você pode até utilizar super blocos para melhorar certos parceiros e eles ganharem novos ataques. Aliás, por falar em ficar mais forte, o Mario ganha pontos de experiência como em qualquer RPG e aumenta de nível, mas Paper Mario adota uma curva de nível linear, fazendo com que a experiência dos inimigos que diminua exponencialmente conforme você aumenta de nível. E a cada nível ganho, Mario pode receber ou 5 pontos de energia, 5 pontos de flor ou 3 pontos de insígnia. Além disso, conforme você avança na sua jornada para derrotar o Bowser, Mario resgata espíritos estelares que conferem a ele poderes especiais e aumentam o seu medidor de pontos de estrela, que são consumidos ao utilizar essas habilidades e que podem ser recuperados utilizando o comando Focus, ou esperando alguns turnos passarem. Mas voltando aos pontos de insígnia que eu tinha falado antes.
Esse sim é o elemento de RPG central de Paper Mario, as insígnias. Elas podem ser coletadas no campo, podem ser compradas ou podem ser trocadas por pedaços de estrela, e para que Mario possa equipá-las, ele precisa de pontos de insígnia. Essas insígnias são das mais variadas, sendo de ataque como o Power Bounce ou Quake Hammer, podem oferecer melhorias como a Quick Change ou a HP Plus, assim como oferecer efeitos como a Refund ou a Chill Out. As combinações de insígnias que você pode ter num dado momento vão refletir em todas as estratégias que você tiver durante o combate e fora dele, possibilitando fazer um Mario que tenha alta defesa ou alto ataque, que derrote os inimigos fracos ao encostar neles, que evite os ataques dos inimigos se tiver sorte, entre muitas outras. Gostaria de estar falando um pouco mais a respeito dessas combinações e mais elementos do jogo, mas para isso eu estou falando muito da história de Paper Mario, então se você ainda não jogou, eu estou deixando aqui um aviso de spoilers. Assim que acorda, Mario se vê numa vila de Goombas e explica que precisa seguir para Toad Town. No entanto, Kami Koopa, seguidora de Bowser, cria um bloco que impede a sua passagem. Mario então vai buscar um martelo para quebrá-lo com o velho Goomba. No entanto, ele cai ao atravessar a porta, porque a varanda que o Goomba estava consertando desabou. Mario decide acompanhá-lo e juntos eles encontram um martelo atrás de um arbusto. No entanto, eles topam com um encrenqueiro, Trupa Júnior, que desafia Mario para um duelo. Felizmente, ele é facilmente derrotado, e com o martelo, Mario consegue quebrar o bloco no caminho para a vila. Chegando lá, Goomba resolve te dar o martelo e pede que Goombaro o acompanhe. E dessa forma, Mario segue pelo caminho até Toad Town. Porém, no meio do caminho, eles são interceptados pelos irmãos Goomba, que felizmente não são páreo para Mario e seu novo parceiro. Eles fogem correndo para a fortaleza do Rei Goomba, que também é facilmente derrotado junto com seus comparsas ao Mario atacar uma árvore de Goomnut. E assim a ponte que leva a Toad Town é reconstruída. Enquanto isso, no castelo da Princesa Peach, Bowser está discutindo com a Kami Koopa. É realmente muito engraçado essa personalidade que eles resolveram dar a Bowser nesse jogo, que está sempre reclamando por estar cercado de seguidores idiotas. Voltando ao Mario, ele finalmente chega na Toad Town, e depois segue para a área onde estava o castelo da Princesa Peach, e segue rumo ao pico da Estrela Cadente. Lá ele encontra os 7 espíritos estelares, que explicam que para tomar o cajado estelar das mãos do Bowser, ele precisa resgatá-los. Enquanto isso, a Princesa Peach está trancada no seu quarto, até que em um dado momento chega uma estrelinha na sua janela chamada Twink. A princesa então dá a ele um colar que é para ser entregue a Mario, permitindo que ele utilize os Action Commands. Mario então vai até a casa do vidente Merlon, que o ajuda a abrir caminho para a fortaleza dos irmãos Koopa. Ele orienta Mario a buscar um Koopa de casco azul. Mario então toma o caminho rumo à Vila dos Koopas, que está sofrendo com uma infestação de Fuzzy. Lá ele conhece Cooper, que pede para que Mario ajude a recuperar o seu casco. E depois de uma brincadeira com os Fuzzies, Mario consegue recuperar o casco do Cooper, e ele entra pro seu time. Com o seu poder, Mario consegue acertar botões distantes e assim abrir o caminho para a fortaleza dos irmãos Koopa. Dentro da fortaleza, Mario ativa uma armadilha, que faz com que ele caia dentro de uma prisão. Lá ele conhece a Bombette, e ela aceita se juntar ao grupo. Utilizando seu poder, Mario consegue arrombar uma parede rachada e escapar dali. E após resolver mais alguns quebra-cabeças na fortaleza, Mario finalmente encontra os irmãos Koopa, primeiramente num Bowser de brinquedo e depois na formação de torre deles, derrubando-os para que eles caiam com a barriga para cima e fiquem vulneráveis. Assim, Mario resgata o primeiro espírito estelar, Eldstar. A princesa, no seu quarto, acaba descobrindo uma passagem secreta. Passando por ela, ela descobre o diário do Bowser numa mesa, explicando que o próximo espírito estelar está na Dry Dry Ruins. Mario é surpreendido pelo Junior Trupa de novo, mas ele é derrotado facilmente. Mario utiliza o poder da Bombette para destruir uma pedra que está nos trilhos. E usando o trem, Mario segue para o seu próximo destino. Chegando lá, Mario encontra um paratrupa desastrado chamado Para Carry. E Mario se oferece para recuperar as cartas que ele perdeu, e ao devolvê-las, Para Carry entra no grupo, permitindo que Mario atravesse o precipício. No entanto, um abutre chamado Buzzer se impõe no caminho, mas ele é derrotado. Mario encontra um arqueologista chamado Colorado. Chegando ao Dry Dry Outpost, Mario recebe um código secreto para poder encontrar o líder da cidade. Ele entrega a Mario a Pulse Stone, chave para abrir a Dry Dry Ruins. Assim que Mario coloca a pedra em um pedestal no deserto, as Dry Dry Ruins aparecem lá dentro. Depois de resolver vários quebra-cabeças envolvendo a areia, Mario obtém o Super Martelo, que pode quebrar blocos de pedra. Assim, Mario consegue coletar 3 pedras místicas, que abrem um caminho para a última câmara de Dry Dry Ruins. Lá, Mario é desafiado pelo Tutan Koopa e seus Chomps, que são facilmente derrotados utilizando Thunderbolts. E assim, Mario resgata o segundo espírito estelar, Mamar. De volta a Toad Town, Mario é atraído por um fantasma para a entrada da Forever Forest. Ele então explica que se Mario quiser o terceiro espírito estelar, deve segui-lo até a mansão no meio da floresta. Resolvendo alguns quebra-cabeças, Mario obtém um peso, que é utilizado para abaixar um candelabro e abrir uma passagem secreta. Lá, Mario encontra mais Boos que estão escondendo as Super Botas, que permite que Mario dê um ataque de sentada.
Assim, o caminho se abre para que Mario possa encontrar um Boo de monóculo, e ao devolvê-lo para o seu quadro, ele permite que Mario chegue ao terceiro andar da mansão, onde ele conhece Bow, a Boo, que é a dona dessa mansão e que capturou o terceiro espírito estelar. Ela pede para que Mario derrote o invencível Tubba-Blubba, que anda comendo os Boos, e para ajudá-lo, ela se une à sua equipe. Vocês começam a subir a colina e no meio do caminho, o Tubba-Blubba aparece e devora mais um fantasma diante de vocês. Mario então utiliza a habilidade da Bow para se passar pelo castelo do Tubba-Blubba. Mario finalmente chega até o quarto do Tubba-Blubba e obtém uma chave que guarda um dos segredos do Tubba-Blubba. Infelizmente, a chave dá um grito para acordar o seu mestre e Mario tem que sair correndo. Graças à ajuda dos Boos que tentam segurar a porta para impedir o Tubba-Blubba, Mario consegue chegar até um moinho onde essa chave pode ser usada. E embaixo do moinho, Mario encontra o coração do Tubba-Blubba, o segredo da sua invencibilidade, que pode ser derrotado facilmente utilizando a invisibilidade da Bow. O coração então sai correndo e se reúne ao corpo de Tubba-Blubba, permitindo que Mario e Bow consigam derrotá-lo. Assim, ele devolve todos os Boos que havia engolido e Mario recupera o terceiro espírito estelar, Scholar. Caminho de volta da Forever Forest, Mario é enfrentado pelo Junior Troop, que pode ser facilmente derrotado se tiver alguns pulos que atravessam defesa. Mario descobre que os Shy Guys invadiram a cidade. Seguindo um deles, Mario descobre uma casa abandonada e, utilizando a invisibilidade da Bow, ele encontra o caminho secreto para a caixa de brinquedos dos Shy Guys. Lá, Mario encontra a chave do depósito da loja de item, onde Mario obtém um trem de brinquedo, que pode ser utilizado na caixa de brinquedos dos Shy Guys para poder se locomover. Assim, Mario recupera a frigideira da Tasty Toad e recebe um bolo como recompensa. Mario então volta para a caixa de brinquedos e entrega o bolo ao Gourmet Guy, permitindo que Mario conserte os trilhos para prosseguir. Mario encontra um fantasma usando lanterna que, quebrando a sua lanterna, Mario liberta Watch, sua próxima parceira. Com a sua habilidade, Mario consegue iluminar a escuridão e abre o caminho para o líder dos Shy Guys, General Guy, que mesmo com seu tanque poderoso é vulnerável aos ataques elétricos da Watch. E com isso, Mario liberta o quarto espírito estelar, Muscular. Enquanto isso, a princesa encontra o Gourmet Guy, que lhe pede para que faça um bolo. E assim que ele come, ele fica maravilhado e decide revelar que o próximo espírito estelar está na Lava Lava Island. Mario encontra Twink, que explica isso ao Mario. Ele então segue para o porto, onde há uma baleia com um problema no estômago. Mario entra no seu estômago e derrota o Fuzzy Pad que está dentro dela. Ela oferece transporte até a Lava Lava Island. Lá, Mario conhece Sushi, uma Chip que está cuidando dos bebês Yoshi na ilha. E quando eles desaparecem na selva, ela pede a sua ajuda para poder resgatá-los, e então ela entra na sua equipe. Salvar as crianças Yoshi, o líder da vila entrega a Mario o Corvo de Jade. Mario abre o caminho na selva para pedir ajuda a Rafael, o Corvo, para abrir caminho até a montanha Lava Lava. Com a ajuda dos corvos, é montada uma tirolesa e Mario recebe deles a Ultra Stone, que permite melhorar os seus parceiros ao nível máximo. Gostaria de aproveitar esse momento para falar um pouquinho a respeito dos minigames e sidequests presentes em Paper Mario. Só há 2 minigames no jogo, Jump Attack e Smash Attack, e ambos devem coletar moedas. Quanto às sidequests, há muitos colecionáveis. Mario pode juntar pedaços de estrela, respondendo às perguntas do Chuck Kismo, as insígnias, que podem ser compradas com pedaços de estrela ou com moedas de entregar cartas com Peter Carey, os favores do Koopa Kut e a fazendinha de Lil Oinks. Há também mini-chefes opcionais como os bloopers no esgoto, o Anti-Guy na caixa de brinquedos, o gigante Kentse Koopa, além do mestre do dojo, uma das batalhas mais difíceis de Paper Mario. Fora as coisas que você só vai aproveitar depois de jogar várias vezes, como fazer todas as receitas da Tasty Toad, ler todo o diário do Luigi, ler todas as cartas que os personagens te enviam, experimentar o upgrade do Rip Cheeto, pagar pela dança de cartas e obter o Aka-Bumps acertando o Aka com o martelo na cabeça. Enfim, voltando à história, Mario finalmente entra no vulcão e após atravessar várias passagens com lava, Mario obtém o Ultra Martelo, que permite o quebrar blocos metálicos. Avançando no interior do vulcão, Mario é confrontado pela piranha de lava, que não oferece muito desafio se você utilizar a Sushi. E assim Mario recupera o quinto espírito estelar, Mistar. E por pouco ela salva Mario e Colorado da erupção do vulcão. Mario começa a coletar as sementes mágicas dos Bulbobs, e ao plantá-las no jardim no centro de Toad Town, o caminho para Flower Fields é aberto. Lá chegando, Mario é recebido por Wise Whisperwood, que explica que nuvens escuras a mando de Huffin' Puff tomaram conta de Flower Field, e que para que Mario possa enfrentá-lo, ele vai precisar de um feijão mágico. Mario então prossegue para derrotar algumas topeiras que estavam mordendo as raízes da Petúnia, e ela te agradece te entregando uma semente mágica. Mario fala com a Pose e ganha dela um fertilizante. Finalmente, Mario vai atrás da Lily, e pede para que Mario busque a sua pedra d'água. Mario encontra a pedra
d'água junto da Rose, porém ela pede alguma coisa bonita em troca. Mario então volta até a pose, uma cereja cristal, que Mario utiliza para trocar pela pedra d'água. Com isso, Mario restaura o lago que a Lily nada e consegue dela a água milagrosa. Mario segue para a Torre do Sol, e no meio do caminho ele é confrontado por um Lakitu. Ele é derrotado facilmente, e logo após a sua namorada pedir para que você perdoe ele, Mario aceita o Lucky Lester como seu novo companheiro. Com a sua ajuda, a máquina que está gerando as nuvens negras é destruída. Agora eu gostaria de aproveitar que Mario tem todos os companheiros para falar um pouquinho de cada um deles. O primeiro é o Gumbario, que tem o poder de dar dicas ao Mario sobre o local que você estiver. E nas batalhas ele pode utilizar o Red Bonk para acertar inimigos no chão ou no ar. O próximo companheiro é o Cooper, que tem a habilidade de utilizar o casco para pegar itens distantes e pode usar o seu casco para atacar todos os inimigos no chão. A terceira companheira é a Bombette, que tem como habilidade explodir coisas. Dentro das batalhas ele é a companheira que tira mais dano. O quarto companheiro é o Paracarry, que pode carregar Mario por cima de abismos, poder atacar inimigo em qualquer lugar, até mesmo no teto. A quinta parceira é a Bow, que possui a habilidade de fazer o Mario ficar invisível, além de poder atacar com seus tapas. A sexta parceira é a Watch, que possui a habilidade de iluminar salas escuras e expor blocos invisíveis, atacar com choques elétricos que ignoram defesa. A sétima companheira é a Sushi, atravessa cursos d'água, ataca os inimigos com água. E o último parceiro é o Lucky Lester, pode atravessar lava e espinhos, jogar vários spines em todos os inimigos, até mesmo no teto. De volta para a história, Mario finalmente planta o feijão mágico que cresce até as nuvens, e lá ele encontra Ruffin Puff, pode se curar sugando as nuvens ao seu redor, mas usando seus melhores ataques ele logo será derrotado. Com isso, Mario obtém o sexto espírito estelar, Clevar. Mario passa na casa do Merlon, que explica que Mario deve seguir para Shiver City. Explorando os esgotos, Mario obtém as Ultra Boots, e com elas ele abre o caminho até Shiver City. Assim que chega na cidade, Mario vai conhecer o prefeito, só que ele está desmaiado no chão, e a mulher dele acaba confundindo Mario com um assassino. É então que Mario sai pela cidade investigando e encontra o melhor amigo do prefeito, Herringway, que resolve tirar essa história limpa. O prefeito não estava morto, ele tinha apenas desmaiado. Interceptado por Junior Trooper, que também não oferece muito desafio. Chegando lá, Mario conhece Merle. Ele precisará do cachecol e um balde que é obtido na Shiver City. Utilizando esses itens nos bonecos de neve, o caminho para o Palácio de Cristal é aberto. Em uma caverna, Mario encontra um descendente do Merle e do Merlon, que oferece uma estrela que abre a escadaria do Palácio de Cristal. Nesse palácio é bem interessante você ver o reflexo do Mario e depois descobrir que na verdade são dois Dupli Ghosts. Enfim, resolvendo todos os quebra-cabeças do palácio, o caminho para o Rei de Cristal é aberto, que tem a habilidade de criar vários clones e atacar Mario com uma nevasca, obtendo o último espírito estelar, Kalmar. E esse eu acho que é o momento propício para falar dos problemas presentes em você carregar apenas 10 itens, o que dificulta bastante algumas missões em Flower Field. O segundo problema é que a Toad House e os blocos de coração são gratuitos, o que diminui muito a utilidade dos itens e faz com que você gaste menos dinheiro comprando ele. A duração seja bastante curta em comparação com outros RPGs. Eu terminei ele em cerca de 26 horas. E por último, há o problema dos parceiros serem pouco customizáveis. Eles não têm energia e quando eles tomam dano eles ficam paralisados e você não pode equipar insígnias deles. Voltando à história, depois de coletar todos os espíritos estelares, o caminho para o refúgio das estrelas é aberto. Oferecem a ele o raio das estrelas, que pode nulificar o poder do cajado do Bowser. Mario então segue pra lá, na sua nave estelar, e após derrotar os diversos inimigos perigosos que há no castelo do Bowser e resolver os vários quebra-cabeças para abrir as portas, Mario é confrontado pelo Junior Trooper pela última vez, que não oferece muito trabalho se você se preparou com suas melhores insígnias. E então, finalmente, fica cara a cara com o Bowser, que amarrou a princesa. A batalha se inicia e Bowser já começa utilizando seu cajado estelar para aumentar sua força. Felizmente, o raio estelar consegue nulificá-lo e Mario consegue derrotar o Bowser. Mas ele não se dá por vencido tão fácil e escapa levando a princesa Peach na sua xícara voadora. Mario segue atrás dele, porém ele cai numa armadilha. Em uma arena especial, Bowser consegue ficar gigante e agora nem mesmo o poder do raio estelar consegue nulificar o poder dele. É nesse momento que a princesa Peach e todos os habitantes do Reino dos Cogumelos rezam e concedem os seus poderes para os espíritos estelares ficarem mais fortes. E junto com Twink, eles formam o raio da Peach, que é capaz de nulificar o poder do cajado estelar de uma vez por todas. E assim Mario derrota o Bowser, recuperando o cajado estelar. Os 7 espíritos estelares então resgatam Mario e a Peach, e o jogo termina com mais uma parada do Luigi. Paper Mario é um excelente jogo. Mesmo que ele pegue emprestado elementos da jogabilidade e da história de Super Mario RPG, ele oferece muitas novidades, tanto na personalidade dos seus parceiros e personagens que você encontra ao longo do jogo, quanto missões paralelas variadas, inimigos e chefes que permitem diferentes estratégias serem empregadas, além da enorme diversidade de insígnias para se coletar e se utilizar em diferentes combinações ao longo do jogo. Mesmo que Paper Mario apresente alguns problemas, como as Toad Houses e blocos de coração serem gratuitos, diminuindo o valor dos seus itens de cura,
Ainda assim, ele oferece muito fator de rejogabilidade para os fãs de jogos de RPG. Por todos esses motivos, eu dou a Paper Mario a nota 5 de 5.